Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas! Eu estou aqui para fazer com vocês uma questão da Santa Casa do ano de 2018 que vai falar sobre fusível, não é? Sobre queima de fusível e também sobre proteção residencial através dos disjuntores, né? Vamos ler a questão, vamos lá. A figura representa o trecho de uma instalação residencial onde estão ligados um ferro de passar roupa, representado por RF, resistência do ferro, e uma lavadora de roupas, representada aqui por um receptor elétrico, né? A resistência elétrica do ferro equivale a 12 ohms. E a lavadora apresenta uma força contra-eletromotriz de 100 volts e uma resistência interna de 4 ohms. O exercício fala o seguinte: para proteger esse trecho do circuito, será instalado na posição indicada, perceba aqui onde eu simbolizei para vocês, um fusível F, escolhido dentre 5 opções diferentes. O F1, F2, F3, F4 e também o F5, que suportam, respectivamente, correntes igual a 5, 10, 20, 30 e 40 amperes. Para que esses dois aparelhos elétricos possam funcionar simultaneamente, quais fusíveis nós temos que usar? 1, 2, 3 ou 4 ou 5, né? Gente, a função de um fusível é simplesmente perceber e limitar a corrente no equipamento, né? Caso ocorra uma falha no sistema, não é? A corrente elétrica iria sobrecarregar qualquer um dos dois equipamentos. Para que isso não ocorra, o disjuntor desconecta e aí você não tem a passagem de corrente elétrica protegendo o seu equipamento. Mas neste caso, a ideia proposta pelo exercício é a seguinte, ó. Aqui eu vou colocar simplesmente, ó, vamos fechar o circuito, porque o ferro está sendo utilizado. E aqui você também tem, olha só que bacaninha, você tem também o circuito fechado. Lembrando da lei dos nós, né, de Kirchhoff, nós temos o seguinte: a corrente elétrica ela vai passar por aqui, vamos chamar de I total, tudo bem? A hora que essa corrente elétrica encontrar um nó, o que ela vai fazer? A tendência é divisão, não é isso? Um pedaço dessa corrente elétrica vai descer e vai passar pelo ferro, a qual eu vou chamar de 1. A outra parcela, né, vai passar pelo meu receptor, a qual eu vou chamá-la de 2. Elas vão se juntar novamente neste outro nó aqui embaixo, voltando a ser a corrente inicial que chamamos de I total. E agora, o meu objetivo é encontrar o valor da corrente elétrica I1 e também encontrar o valor da corrente elétrica I2, pois aí eu tenho o valor da corrente total que vai percorrer o fusível. Olha que bacana, né? Lembrando, lógico, que quando nós estamos falando em associação, ó, em paralelo, você pode perceber que a DDP será sempre constante, não é? Olha só, 120 volts aqui, 120 volts aqui, 120 volts aqui, não é? Então vamos olhar separadamente. Olha só, se nós olharmos para o ferro de passar roupa, nós temos a DDP sobre ele de 120 volts, que em paralelo é igual, e eu tenho a resistência do próprio equipamento. Então aqui basta fazer, ó, a DDP que está no ferro, a resistência que está no ferro, a corrente que vai passar por ele, que nós chamamos de I1. Neste caso, 120 volts, a nossa resistência 12, obtendo uma corrente elétrica igual a 10 amperes. Então, a primeira conclusão é que no ferro de passar roupa teremos 10 amperes percorrendo o equipamento. Já se a gente for olhar simplesmente para o nosso receptor elétrico, né, ó, vou até escrever aqui, ó, que é a nossa máquina de lavar roupa, ó, tá vendo? Ó,
o nosso receptor elétrico, eu vou calcular a corrente que passa através dele, não é? Aplicando a equação de um receptor, gente boa. Ó, diferença de potencial, força contra eletromotriz, resistência interna, corrente elétrica, no caso a corrente 2. Aqui a gente vai ter 120 volts, a contra-eletromotriz vale 100, mais 4 de resistência interna no receptor, que multiplica minha corrente 2. Tudo bem? Então aqui a gente vai ter simplesmente 20 igual a 4 vezes I2. Podemos concluir então que a corrente que vai passar pela máquina de lavar roupa, nós deveremos ter aqui 5 amperes. Então, qual é a conclusão a partir de toda essa conta, né, que nós fizemos? A corrente total que estará fluindo pelo seu sistema, ó, a corrente total vai ser a corrente I1 mais a corrente I2. Então, nós deveremos ter uma corrente total fluindo pelo fusível de 15 amperes, não é? E ele pergunta para a gente, quais das opções nós temos a segurança? Gente, se você colocar um fusível aqui de 5 amperes, não vai fazer sentido, né? Pois a corrente que vai passar por ele será maior. Se você colocar um fusível de 10 amperes, também acontece o mesmo fenômeno. Então, eu tenho que colocar um fusível que possa proteger esses 15 amperes, todos os valores acima de 15, restando o fusível de 20, o de 30 e o de 40, ficando com a alternativa A. Apenas os fusíveis 3, 4 e 5 são capazes de proteger o meu equipamento. Legal, né, gente?